minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 23. No programa de hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Larissa. Ela foi a 9ª participante a deixar o confinamento e saiu da casa, gente, com 66,75% dos votos. Foi um paredão quádruplo, um paredão assim bastante movimentado, bastante comentado, que teve o Ricardo Alface, que ficou com 29,22% dos votos, a Domitila, já veterana de paredão, que teve 3,27% dos votos, e o César Black, que também tá veterano aí, tá fazendo já moradia no paredão, e ele teve 0,76% dos votos. Essas porcentagens do César sempre me chamam muita atenção, porque são sempre porcentagens muito baixas, né? Tanto dele quanto da Domitila. Eu espero que a partir de agora a casa escolha novos participantes para estarem no paredão. Tem muita gente aí que ainda não foi pro paredão e que precisa sim ser testada pelo público, né? Chega de Domitila, chega de César Black. Bom, gente, ao total foram computados 110.472.736 votos. É muita gente, né? No discurso da eliminação, o Tadeu falou algumas coisas interessantes. Eu sempre trago aqui para o programa os principais tópicos do discurso, né? Nesse discurso, ele falou o seguinte, que a pessoa eliminada era uma pessoa que falava muito, mas que não sabia ouvir, e que teve lá o seu momento de destaque dentro do jogo, teve o seu momento de aplauso aqui fora, mas que esse momento acabou passando e muita coisa mudou. No meu ponto de vista, esse momento que passou para Larissa, né? Ele começa a partir do instante em que ela se junta com o Fred. Os dois formaram um casal, mas na verdade sempre foi muito nítido que o Fred sempre jogou sozinho, e aí eu acho que a Larissa se enrolou um pouco na questão de grupo, na questão de jogar com o Fred. Eu acho que ela acabou se perdendo e acabou esquecendo de fazer o próprio jogo, porque muitas das atitudes que ela tinha, ela ou pensava no grupo, ou pensava no Fred, ou pensava nos seus aliados mais próximos. Eu acho que ela foi se anulando, acabou esquecendo dela mesma. Lá no comecinho do jogo eu achei que ela fosse uma boa jogadora, porque ela sabia se colocar, mesmo com seus errinhos de português, né, ainda sendo professora, mas ela sabia se colocar no game. Eu acho que ela tinha assim uma certa postura. Depois aquilo foi se dissolvendo e aí o encanto acabou, não é verdade? Bom, depois que o Tadeu fez esse discurso da eliminação, o clima na casa ficou muito esquisito, porque novamente ficou aquela situação, né? Uma parte grande da casa foi cumprimentar a Domitila, foi cumprimentar o Ricardo, cumprimentar o César, que ficaram, e a Larissa ficou ali se despedindo aos poucos de todo mundo. Foi uma despedida também bem rápida. Ela disse, né, que havia sentido que iria sair da casa, que ela, uma espécie de premonição talvez, que durante a manhã toda de ontem ela ficou olhando para os cantinhos da casa para poder se lembrar das coisas da casa, né? E aí ela acabou dizendo que já meio que estava sentindo que seria eliminada. Mas só para a gente poder entender também um pouquinho aqui, quando a Larissa se junta com o Fred, ela cria vários inimigos, vários desafetos na casa, né? E esses desafetos, ela fez questão também, antes de sair da casa, de pedir desculpas para todo mundo. E aí ela destacou, dentre esses desafetos, a Domitila, né, o Ricardo Alface, que eu acho que foi o seu maior desafeto dentro da casa, e o próprio César. Ela pediu desculpa para todo mundo, ela, enfim, falou que o que acontece na casa realmente fica na casa. Agora, teve uma coisa também que eu achei muito interessante, é que antes dela sair, isso aí todo mundo viu, né? Ela disse, nesse momento de pedir desculpas, ela disse que aquele não era o comportamento dela, que ela havia sido obrigada, entre aspas, a ter uma certa atitude dentro do game,
que não correspondia com a atitude que ela teria aqui fora, no mundo real, né? E aí isso ficou muito parecido com o discurso da Kay, que também falou isso, que ela ali teve certas posturas, tomou certas decisões que ela não tomaria aqui fora no mundo real. O fato é que depois que ela saiu, a casa toda, uma parte foi comemorar, a outra parte foi tentar consolar o Fred, que ficou bastante triste. Ele passou a madrugada toda chorando, né? Ele teve aí uma crise meio que de desespero, porque ele não acreditava. Ele chegou até a dizer: não é possível que isso esteja acontecendo. Então, a partir de agora, o jogo do Fred precisa mudar muito. Se ele quiser manter, né, a permanência dele dentro da casa, ele precisa mudar completamente a tática, porque não adianta mais Domitila, não adianta mais Ricardo, não adianta mais César Black. O jogo precisa, como eles falam sempre, né, precisa realmente movimentar. E eu acho que é isso que está faltando para esse pessoal lá dentro da casa. Quando a Larissa chega lá no palco para conversar com o Tadeu Schmidt, a coisa muda um pouco de figura. Ele fez algumas perguntas para ela, né, aquelas perguntas triviais: por que você acha que foi eliminada e tal, mas ele fez uma abordagem bastante interessante a respeito da afirmação que ela havia feito pouco tempo antes de sair da casa, falando que havia sido obrigada a ter aquela postura. E o Tadeu falou o seguinte: olha, no BBB ninguém é obrigado a nada. E aí ele perguntou, né, ele queria entender o que tipo de situação era essa que ela havia afirmado ter sido obrigada, porque eu acho que isso pega até um pouco mal pro programa, né, a respeito do comportamento dela. E aí a Larissa, ela meio que contorna a situação e ela fala: olha, nos jogos da discórdia, por exemplo, eu tinha sempre que atacar uma pessoa, e esse não é o meu comportamento aqui fora, porque aqui fora no mundo real, quando eu não gosto da pessoa, quando eu tenho algum problema com a pessoa, eu simplesmente elimino a pessoa da minha vida. E aí também ela falou uma outra coisa interessante, que muitas vezes dentro do jogo da discórdia, ela apontava defeitos nos outros que ela reconhecia nela mesma. Então isso para ela criou um conflito muito grande, e realmente a gente percebia que quando tinha sempre essas dinâmicas do jogo da discórdia, ela ficava com os nervos meio alterados, né? O temperamento dela assim aflorava, o temperamento compulsivo aflorava. Então acho que esse foi um grande desafio para Larissa. Talvez o game em si não tenha sido um desafio tão grande quanto esse controle psicológico que ela talvez precisasse ter lá dentro da casa, né? Bom, essa conversa com o Tadeu, como eu disse, ela foi bem rápida, mas foi interessante porque deu pra gente entender um pouco do pensamento da Larissa. Ela também falou que achava que tinha falado demais dentro da casa, que ela tem uma boca muito grande, que fala bastante. Em certo ponto, sim, eu acho que ela falou um pouco demais, mas também, por outro lado, ela se omitiu muitas vezes quando ela precisava se impor como jogadora e não como grupo. Não adiantava ela querer brigar pelo grupo, e o Tadeu reforçou isso no discurso dele. Novamente ele falou sobre a questão de grupo, né? E eu acho que pela última vez ele deixou bem claro que o Big Brother não é um jogo de grupos, é um jogo individual, e ainda que as pessoas tenham formado grupos, é um jogo individual. E a partir de agora a gente percebe que a casa não tem mais o grupo. Temos sim aqueles que dormem no quarto fundo do mar, aqueles que dormem no quarto deserto, aqueles que por afinidade estão jogando com outros participantes, como por exemplo é o caso da Sara com o Gabriel, né? A gente vê que eles têm um entrosamento diferente, uma situação diferente, a Sara com o próprio Ricardo Alface também, mas a partir de agora a casa está dissolvida e ao mesmo tempo tem os seus grupinhos formados, as suas duplas, os seus trios, né? Independente de quarto, independente de cor, né? Porque também por conta do jogo da discórdia havia dividido aí entre amarelo e azul, mas isso não tem mais na casa. E aí, gente, o que acontece? São 11 participantes agora no confinamento. O cerco está se fechando cada vez mais. E a pergunta que a gente faz aqui no nosso programa, para você que está aí do outro lado: como você acha que vai ficar o comportamento desse pessoal daqui para frente, com a coisa afunilando cada vez mais?
No programa passado a gente falou sobre o jogo da discórdia, que ganhou esse formato aí de tiro, porrada e bomba. Essa já é a terceira semana com esse formato e, gente, a produção, a direção, eles resolveram fazer assim, colocar um ingrediente a mais nesse jogo, que foi o balde, o polêmico balde, para quem não lembra, né, que deu assim o que falar na edição passada. Voltou agora para essa edição num formato diferente, adaptado dentro desse estilo do tiro, porrada e bomba. Então, a dinâmica do jogo da discórdia dessa semana acontecia o seguinte: havia os dois grupos, né? Foram separados dois grupos e havia uma espécie de representante de cada grupo. Esse representante escolhia um pergaminho, dentro desse pergaminho havia uma palavra pesada, né? E essa palavra era discutida com o grupo para que o grupo escolhesse um acusador e uma pessoa a ser acusada do outro grupo de acordo com essa palavra. E aí, claro, que o caos foi generalizado. Mas o que a gente achou muito interessante é que essa dinâmica do balde voltando, a gente tem assim, a oportunidade de ver, né, cenas e também centenas de memes pelas redes sociais dos participantes todos sujos, com aquelas gelecas coloridas, né, com aquela gosma colorida, mas dentro do fundamento do jogo, a gente ainda estava percebendo ali algumas rixas que já vinham de jogos passados, rixas que já estavam ali meio que se enraizando dentro da casa, como era, por exemplo, o caso da Larissa, que foi eliminada com o Ricardo, da Bruna com o Ricardo, que os dois sempre discutem. Eu acho que eles não vão conseguir nunca ali chegar a um denominador comum, porque os dois são muito temperamentais, são muito orgulhosos. A gente viu também duelos recentes, como por exemplo da Domitila com o Fred, que foi essa sementinha da discórdia que nasceu um pouquinho antes do quarto branco. Lá no quarto branco foi regada e aí agora tá se fortalecendo dentro da casa. O Fred e a Domitila estão criando um embate entre eles. Para mim, um embate completamente desnecessário, porque a gente está assistindo ao programa e a gente está vendo o que de fato é cada um. E teve ainda também um outro embate, né, um outro combate ali no jogo da discórdia, que para mim foi uma novidade, que foi o Fred e o Guimê contra o Gabriel Santana. Pois é, os dois ali resolveram atacar o Gabriel Santana e o Gabriel Santana chegou a ser chamado até de manipulador pelo Guimê durante essa dinâmica toda. E na minha opinião, não tem manipulação nenhuma. O fato é que eu acho que foi essa dupla queimou o cartucho, porque o Gabriel Santana não tem nada de manipulador, ele tá fazendo um outro tipo de jogo, um jogo mais discreto, mas aí cabe ao pessoal de dentro da casa resolver essa questão, né? Agora, enquanto rolava o jogo da discórdia, enquanto a gente assistia de casa ao jogo da discórdia, enquanto a gente via o pessoal tomando aqueles baldes com gosma, lá no estúdio o Tadeu também acompanhava, até porque ele ia narrando, ele ia dando as orientações, conversando com o pessoal da casa. Mas para quem pensa que o Tadeu passou o tempo todo do jogo da discórdia, que foi longo, hein? Avançou aí pela madrugada. Para quem pensa que ele passou o tempo todo assim em pé comandando, está muito enganado. O Tadeu arrumou uma forma de assistir tudo de camarote. E sabe como, gente? Sentado num balde. Dá só uma olhada aí nas imagens, vocês podem ver umas imagens de bastidor que a gente recebeu, o Tadeu acompanhando o jogo da discórdia sentado num balde. E olha, só assim mesmo, viu? Porque é até uma forma irônica de ver, uma forma metafórica de ver isso tudo, porque acompanhar esse jogo e essa galera toda falando, né? E de vez em quando ele tendo ali que intermediar, tendo que interferir para que a coisa não cresça, para que as discussões não aumentem. Então assim, ele assistiu tudo sentado num balde. Muito bacana a gente poder ver esse tipo de imagem de bastidor, né? O fato é que o jogo da discórdia já conquistou a todo mundo, como eu falei aqui. Ele já ganhou agora esse acréscimo do balde, porque antes era tiro, aí tinha fumaça, né? Tinha também aquele entulho que jogava, tinha também a gosma preta, né? Que foi da edição da semana passada, aquela gosma preta, uma coisa meio petróleo. Nessa semana teve o balde, então a gente não sabe ainda o que vem ainda dentro do tiro, porrada e bomba, o que vem dentro do jogo da discórdia. Mas a gente apurou aqui, a nossa produção apurou, e já tem patrocinador interessado em investir no jogo da discórdia, porque está se tornando aí um quadro forte. Esse quadro do jogo da discórdia, essa dinâmica, ela não tem até então patrocínio de nada. Então,
Provavelmente no BBB 24 a gente vai ver o jogo da Discord aí sendo patrocinado por alguma empresa. E aí eu acho que a coisa vai ficando grande, porque se tem empresa, de repente vai ter um prêmio no jogo da Discord. Será? Não sei, a gente fica aqui ansioso para saber o que vai acontecer no ano que vem. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica só espiando essa galera se sujando. Porque, vamos combinar, né, gente? É muito bacana a gente ver o pessoal terminando o jogo, voltando para casa todo melecado, todo sujo. Dá a sensação assim vamos dizer, até uma forma de contraponto, mas de alma lavada, não é verdade? Falando agora do valor do prêmio, gente, teve surpresa nessa semana, né? O prêmio ultrapassou os 2 milhões de reais, mas vamos explicar o que aconteceu. A empresa patrocinadora ofereceu já de cara 20 mil reais para acrescentar no prêmio. E aí rolou aquela dinâmica onde o líder sorteava os participantes. Nessa semana o líder, MC Guimê, ele sorteou 4 participantes e aí teve a seguinte regra: se um participante acertasse o palpite, somaria mais 20 mil reais. Se 2 ou mais participantes acertassem o palpite, somaria mais 80 mil reais. E aí o sorteio ficou o seguinte: a Aline deu o palpite no Ricardo, a Sara deu o palpite no Ricardo, a Bruna arriscou o Ricardo e o Gabriel também arriscou o Ricardo. Então, como foram aí os 4 sorteados de maneira unânime que arriscaram o Ricardo, não teve nenhum acréscimo além dos 20 mil reais da empresa patrocinadora. Com isso, gente, o prêmio foi para 2 milhões e 10 mil reais. É muito dinheiro, já passou então de 2 milhões. 2 milhões e 10 mil reais. É muito dinheiro. Isso vai aumentar, isso vai mudar, depende também muito dos participantes, né, da sorte dos participantes nesses sorteios dos palpites. Então a gente fica aqui já também, já de uma forma assim, esperando, né, que esse prêmio aumente, porque vai ser o maior prêmio da história do Big Brother Brasil. Bom, vamos confirmar aqui agora o troca-troca. Vai ter sim troca-troca, vai acontecer hoje, quarta-feira, às 15 horas e 5 minutos. E esse troca-troca, gente, é o seguinte: uma participante da Casa dos Famosos, que está na 3ª edição lá do México, vem para o nosso Big Brother Brasil, e a Kay Alves, que foi a penúltima eliminada, ela vai para a Casa dos Famosos lá no México. Ela já está lá no México. A participante que vem para cá é a modelo e a digital influencer Dania Mendes, né? Ela que tem aí milhares de seguidores, milhões, né, nas redes sociais. É uma participante muito polêmica. Ela também já está no Brasil. Ela vai entrar nesta quarta-feira, hoje, às 15 horas e 5 minutos. Essa entrada da Dania, ela vai ser transmitida ao vivo na TV Globo, então todo mundo ligado. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Lembrando que hoje, quarta-feira, também vai ter festa do líder, do MC Guimê. Então, quer dizer, a Dania já vai entrar para essa festa aí do Guimê, então pode ser que role alguma coisa. E essa participação dela, né, da nossa irmã, ela também não vai ser assim por acaso, não vai ter, não é só um turismo que ela tá fazendo ou um passeio, ela vai ter uma função muito importante. O que acontece é o seguinte: quem comprar o Poder Coringa vai ter, dessa semana, vai ter direito a um voto duplo ou anular um voto. E aí, quem vai decidir isso é a Dania. Então, gente, vamos combinar. Ainda tem muita emoção nessa semana. A expectativa é que ela fique mais ou menos até o final da semana. Acho que são 4 ou 5 dias que ela fica. Ela vai participar do raio-x, ou seja, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a Dania Mendes através do raio-x, né? A gente vai ver também qual é o comportamento dela dentro da casa, e também nas edições do programa transmitido pela Globo, a gente vai acompanhar uma espécie de diário de bordo da Kay Alves, que vai estar lá na Casa dos Famosos, lá no México. Então, gente, tem muita coisa bacana ainda para acontecer nessa semana, e claro, a gente aqui vai ficar sempre ligado em tudo que está rolando agora na casa mais vigiada e comentada do Brasil, e também na casa dos nossos irmãos lá no México, onde está a ex-BBB Kay Alves. Só uma observação: a Kay, ela foi eliminada daqui na semana passada, né? E a Dania, que vem pra cá, que vai entrar no nosso Big Brother hoje, ela continua dentro do game, ela
ela continua jogando o jogo lá do México, viu? Então será que vai ter alguma interferência? Será que a presença dela aqui no BBB vai causar alguma interferência para ela no jogo lá do México? Tudo isso a gente só vai saber, claro, assistindo. Os 5 minutos de fama fica por aqui. Eu volto a qualquer momento com o nosso plantão e na próxima quarta-feira com um programa completo sobre o último eliminado e também os últimos acontecimentos na casa do Big Brother Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.